Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu longão? Como foi a sua prova? Espero que tudo tenha corrido muito bem. Aqui em Londrina nós fizemos o longão de reconhecimento dos percursos da meia maratona do Mufato, nas 3 provas, nas 3 distâncias que acontecerão então no dia 28 de julho, daqui praticamente 2 semanas, menos de 2 semanas acontecerá a meia maratona do Mufato, então com provas de 5 km, 10 km e 21 quilômetros. Fizemos o reconhecimento total do percurso de 5 km, do percurso de 10 km e o reconhecimento parcial do percurso de 21 km, já que a prova está bem próxima de acontecer. Nós não fizemos o reconhecimento total desse percurso, porque quem tem como objetivo participar da meia maratona do Mufato, né, nos 21 quilômetros mesmo, já iniciará uma fase de diminuição de volume de treinamento, aí, dando início a mais um processo de polimento para performar bem na prova, né? Então não é hora de fazer grandes volumes tão próximo da prova, já que o polimento prima pela diminuição gradual do volume de treinamentos até que chegue a prova, certo? Mas isso somente para os alunos que estão inscritos nos 21 quilômetros da meia maratona do Mufato. Para quem está inscrito para 5, para 10, fizemos o reconhecimento total do percurso, com acréscimo ou sem acréscimo, né? Então para alguns alunos 5 km acaba sendo muito pouco para um longão, então nós acrescentamos mais alguns quilômetros aí para contemplar um treino de longa distância mesmo, né? E foi um treino gigante com a participação de muitos alunos, né? O nosso longão de sábado está cada vez mais tendo a adesão dos nossos alunos de todas as turmas, né? Cada vez mais adeptos a esse treino, e um treino que é tão importante porque ele é um dos mais específicos, se não for o mais específico, para a melhora da capacidade física essencial para nós corredores, que é a resistência aeróbica. Então ele é um treino muito específico para o aumento da resistência aeróbica, que é a principal capacidade física que nós precisamos para correr provas de longas distâncias, mesmo provas de 3, 4, 5 quilômetros já são consideradas provas de endurance, provas de resistência aeróbica. Então o longão ele tem um papel fundamental para a melhoria da nossa capacidade física, resistência, né, do nosso condicionamento físico geral. Então tá virando cada vez mais uma cultura do longão aí, os nossos treinos aos sábados, né, galera? Muito bom ter a participação de vocês e que cada vez mais alunos, especialmente os iniciantes, se sintam encorajados de participar dos longões também, porque ele é para todos e você não precisa correr muitos quilômetros para fazer o seu longão, tá bom? O longão do iniciante ele pode ter 6 quilômetros realizados dentro de 1h30 e praticamente ser realizado todo na técnica da caminhada. Então você pode caminhar por 6 quilômetros, caminhar por 1h30, que isso já vai ser uma atividade aeróbica de baixa intensidade, que caracteriza então o longão. Beleza, galera? Então foi muito legal, está sendo cada vez mais bacana esses longões com toda a nossa galera. Então venha, se você ainda não participa dos nossos longões aos sábados, venha, todos são bem-vindos e tem distâncias para todo mundo, tem suporte para todo mundo. Beleza, galera? Também gostaria de dar os parabéns aqui para Juliana Jarjura e para o Samuca, que participaram de mais uma prova interestadual, participaram de mais uma prova lá na cidade de São Paulo, uma prova da Nike fantástica, com uma super estrutura, com palestras, com influencers muito importantes, até mais do que influencer, né? Eu diria que a Raquel Castanharo, por exemplo, é uma estudiosa mesmo, uma cientista da área, né, da prevenção de lesões, da biomecânica da corrida, e faz um trabalho de divulgação científica aí por meio das redes sociais. Então, muito mais do que influencer, é uma divulgadora científica, assim como o Henrique também. Então, tenho certeza que vocês aproveitaram muito as palestras desses profissionais sensacionais que falam coisas muito interessantes sobre a nossa área, né? Sobre o nosso esporte. Muito bem, parabéns pelo RP nos 15 quilômetros, hein, Ju? Que legal, show de bola, muito bom ver a sua evolução, sempre. E do Samuca também, uma prova dura com muitas subidas, né, Samuca? Não deu RP também, não é toda hora, né, Samuca, que dá para fazer RP nos 21 quilômetros, mas uma prova
com tantas subidas e descidas assim, se torna muito improvável fazer um RP, né? O RP normalmente acontece em provas mais planas, mas foi uma performance sensacional, Samuca. Ainda mais para o momento do treinamento que nós estamos, né? Vindo então de um período específico, vindo de um período de transição, após esse período específico, após esse período competitivo e o polimento que nós que nós passamos, né, pelo polimento, participamos da Maratona de Londrina e daí introduzimos um período de recuperação, é normal a gente ter um pouquinho de queda de performance, tá? E agora nós estamos novamente num período de base, para a maioria de vocês, né? Alguns estão em período específico já para provas que acontecerão nos próximos meses, mas a maioria de vocês estão em período de base, então é normal que a gente não tenha a melhor performance do ano nesse momento, tá? O momento ideal para nós termos a melhor performance do ano é no período de preparação específica, que para a maioria de vocês vai acontecer no terceiro trimestre do ano, né? Então, a partir ali de setembro, outubro, que nós vamos novamente ver a nossa performance subir, como nós vimos aí nos meses de maio e junho, por exemplo. Tá certo? Muito bem, então é isso. Parabéns a todos que competiram, parabéns a todos que treinaram nesse final de semana e vamos para as explicações dos treinos dessa semana que se inicia com um treino muito peculiar, né? Que é o treino de técnica de corrida, o treino biomecânico propriamente dito, né? Um treino baseado em educativos, nos quais nós vamos então desenvolver uma melhor coordenação motora, cada vez melhorando mais, lapidando mais essa conexão neuromuscular, conexão cérebro-músculo, esses comandos, essa comunicação que há tanto em vias aferentes, né, do músculo para o cérebro, quanto eferentes, né, no sentido contrário. Então, eles se comunicam o tempo todo, os músculos mandam informações para o cérebro saberem da sua posição, seu nível de contração, seu nível de relaxamento, e o cérebro, por sua vez, responde a essas informações, gerando mais ou menos contração, mais ou menos relaxamento, contraindo mais ou menos unidades motoras. Então tudo isso, essa sintonia fina entre cérebro e músculo é muito importante nos esportes, tá? E por meio dos educativos nós vamos desenvolver cada vez mais essa sintonia fina entre cérebro e músculo. E quais são os principais ganhos desse tipo de treinamento, né? Um dos principais é o que a gente chama de economia de corrida. A economia de corrida é uma maneira, um elemento fundamental da performance, né, da nossa evolução, no qual nós vamos buscar gastar menos energia, menor energia possível, para gerar o maior deslocamento possível. Então isso é eficiência, é gastar menos para produzir mais deslocamento, para produzir mais velocidade, com o mínimo de gasto de energia, tá bom? E essa poupança de energia vai poder com que a gente, melhorando também a nossa capacidade física, que a gente produzindo mais energia, a gente consiga ter a maior eficiência possível, ou seja, transformar todo esse gasto energético que aumenta com o treinamento, né, que a gente é capaz de produzir mais energia na medida em que a gente treina, essa produção extra de energia que a gente vai ganhando com o treinamento, melhorando as nossas capacidades aeróbicas, as nossas capacidades de produção de energia, o nosso número de mitocôndrias, a oxidação de gordura, a oxidação de carboidratos, uma série de efeitos fisiológicos e adaptações fisiológicas que ocorrem com o treinamento. Essa maior produção de energia também vai ser muito melhor aproveitada na medida em que você consegue transformar toda essa energia no maior deslocamento possível, na maior velocidade de deslocamento possível, tá? Isso se dá por meio de uma melhoria neuromuscular, né? De uma coordenação mais fina entre cérebro e músculo. O cérebro, então, vai cada vez mais acionar a quantidade de unidades motoras, ou seja, a quantidade de células musculares necessárias para aquele pace, para aquela velocidade, que é diferente num pace de zona 2, no qual você faz uma maratona, e é diferente num pace de zona 4, na qual você faz uma prova de 5 e 10 quilômetros.
Então você vai precisar de mais contração, de mais potência em provas curtas e menos potência e mais duração, mais endurance, mais resistência numa prova longa. Então você melhorando isso, você vai gastar menos energia, por exemplo, numa prova longa, né? Para que você consiga manter um pace o mais rápido possível pelo maior tempo possível. E numa prova curta você vai conseguir contrair mais unidades motoras, mais músculos, né? Uma porção muito maior, um percentual muito maior dos seus músculos mais importantes para o seu deslocamento, com mais potência. Então, a economia de energia e a coordenação motora são muito importantes para nós melhorarmos a performance. Também os educativos têm uma função não só de melhorar a sua coordenação neuromuscular, mas também de prevenir lesões na medida em que ele é um trabalho de fortalecimento específico. Uma das melhores formas de você fortalecer especificamente os músculos, tendões, ligamentos, todo o aparato locomotor para a corrida é por meio dos educativos, já que ali você vai trabalhar princípios importantes, como pliometria, amplitude de movimento. O que é a pliometria? É a sequência de saltos. É você, no momento que você aterrissa de um salto, você está acumulando energia elástica nos músculos e principalmente nos tendões, que irá se somar à próxima contração no próximo salto. Então, cada vez que você salta e aterrissa, você está acumulando energia elástica nos seus tendões durante a aterrissagem, que vai vai proporcionar mais propulsão na próxima contração muscular. Então, além da contração muscular, você tem uma energia elástica que é acumulada nos tendões quando você faz uma aterrissagem e um salto, uma aterrissagem e um salto. A corrida funciona dessa maneira, né? Correr nada mais é do que fazer uma sequência de saltos unipodais, né, com um pé de cada vez, alternados, certo? E essa sequência de saltos conta muito com contração muscular, obviamente, para produzir energia para o deslocamento, mas também com um turbo, uma energia extra e, digamos, gratuita, que não gera um gasto de energia química, né? Uma quebra de moléculas como a glicose, como a gordura para produzir energia, que é a energia elástica, que simplesmente você tensionando os tendões, você tem então uma energia cinética gratuita ali que vai se somar à energia de contração, que é uma energia bioquímica transformada em energia cinética, né? Desculpa usar um pouco esses termos um pouco mais técnicos, mas para que vocês entendam também, quem gosta de se aprofundar um pouco mais, entendam como que funciona, como os educativos podem nos ajudar no sentido de trabalhar muito com a pliometria. E a pliometria vai também fortalecer os seus tendões, melhorando o stiffness dos tendões. O que é o stiffness dos tendões? É a rigidez dessa mola, desse elástico, para que ele se torne cada vez mais responsivo. Ou seja, um tendão com mais stiffness, com mais rigidez, ele é uma mola mais responsiva, um elástico mais responsivo, que produz mais energia. E como que a gente faz isso? Por meio de treinos pliométricos, por meio dos educativos, por exemplo, ou exercícios de saltos. O bom dos educativos é que esses saltos acabam sendo unipodais, eles têm uma similaridade muito grande com a corrida, então a transferência desses ganhos para a corrida estão dentro do melhor cenário que a gente possa esperar para fortalecimento. Por isso a gente chama de fortalecimento específico. É o melhor cenário para transferir os ganhos de um exercício para a modalidade em si. Por isso que é o fortalecimento específico. Então, nós estaremos melhorando a economia de corrida por uma melhor coordenação cérebro-músculo, estaremos melhorando o stiffness dos tendões, o fortalecimento dos tendões, o fortalecimento muscular de uma forma bastante específica também, já que o tempo de contração, os ângulos de contrações musculares são muito similares ao da corrida. Então, o tempo de contração, a potência que você precisa ter para contrair os músculos na corrida estão diretamente associadas com os educativos, né? Os educativos simulam muito bem esse tempo de contração, esses ângulos de contração, a carga de contração. Então, essas contrações, esse fortalecimento é muito mais específico, tá bom?
Então, um treino muito importante da gente realizar. Claro que para quem está começando, para quem não é acostumado a fazer muitos educativos, né? O pessoal do treinamento à distância, eu sei que muitas vezes não fazem todos os educativos do nosso aquecimento. Insisto para que vocês tentem executar o treino todo na íntegra, né? Porém, na iniciação, quando a gente está começando, quando a gente não está muito habituado a fazer educativos, a gente tem muita dificuldade de fazer alguns deles, tá? E essa dificuldade, ela é exatamente o que a gente quer para que nós ganhemos coordenação neuromuscular, para que a gente ganhe coordenação motora, para que a gente afine essa coordenação cérebro-músculo, a gente precisa desse erro. Por isso que a gente tenta sempre trazer educativos novos e mais complexos para aquelas pessoas que já sabem também terem dificuldades, apresentar algum tipo de dificuldade. A gente quer levar vocês ao limite da sua coordenação motora, né? Nós queremos levar você a um tipo de educativo que você tenha dificuldade para fazer, que é justamente essa dificuldade que vai gerar adaptações centrais, adaptações neurológicas importantíssimas para tudo isso que eu falei anteriormente, né? Especialmente os ganhos neuromotores, mas também vai trazer benefícios que estão além do exercício, além do esporte, que são benefícios a longo prazo de uma diminuição muito significativa na propensão, ou seja, na disposição que você possa vir a ter de desenvolver doenças degenerativas neurológicas, como o mal de Alzheimer, como o mal de Parkinson, como a demência e a demência senil, por exemplo. Então, uma das melhores formas de blindar o nosso cérebro contra doenças degenerativas é trabalhando justamente com a coordenação motora. Mais do que exercícios puramente intelectuais, puramente lógicos, como palavras cruzadas, sudoku, leitura. Claro que tudo isso é maravilhoso, importantíssimo e também tem a sua parcela grande de contribuição, mas muitas pesquisas e cada vez mais estudos mostram, né, trazem evidências robustas de que desafiando a sua coordenação motora, você tem ganhos neurológicos protetores superiores a outras estratégias. Não que essas estratégias não sejam válidas, mas elas estarão num nível abaixo dos desafios de movimentos, dos desafios de coordenação motora. Então, a gente está tendo um ganho a longo prazo também de neuroproteção que vai nos beneficiar muito fazendo esses educativos e levando justamente a sua capacidade coordenativa ao limite. E por que eu falei que o erro é tão importante? Porque se você erra uma vez e fala, puxa, eu não consigo fazer educativo, eu não vou nem tentar que eu estou parecendo uma pessoa assim totalmente descoordenada para fazer, eu estou ficando com vergonha. Você não deve ter vergonha de errar no educativo, você deve insistir mesmo errando, tentando fazer, mesmo que você saiba que você não está fazendo certo, mas você está tentando fazer o certo, você precisa insistir por algum tempo. Por quê? Se você faz uma, duas vezes, tá errado, não consigo, não vou fazer, o seu cérebro não vê a necessidade, você não está sinalizando a necessidade de seu cérebro fazer novas conexões sinápticas, do seu cérebro conectar neurônios que não estão diretamente conectados, né? Que não se comunicam diretamente. Então, claro que movimentos novos são difíceis e a gente não acerta. Por quê? Porque a gente está tentando conectar neurônios que não têm uma conexão direta e isso eles estão dando um jeito de se conectar, porém por uma rede longa para conectar um neurônio, que muitas vezes está próximo do outro, mas tendo que dar uma volta muito longa para mandar informação ali, para trocar essas informações. E esse tempo que leva para essa informação ir e vir é o tempo que você perde e acaba errando errando na execução dos movimentos. Só que quanto mais você sinaliza que você está querendo conectar esse neurônio com esse daqui, que não tem uma conexão direta, e você está fazendo essa volta acontecer muitas vezes, mais você sinaliza
que eles precisam encurtar esse caminho, eles precisam criar uma ponte entre eles, uma nova sinapse. Se você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, o corpo não vai sentir a necessidade de conectar esses neurônios, porque eles não estão sendo solicitados muitas vezes. Na medida em que você solicita isso com mais intensidade, mais frequência, o corpo vai cada vez mais entender que você precisa conectar esses neurônios. E ele, durante o sono, por isso que eu falo que a aprendizagem não acontece na hora, mas o erro é muito importante. Então você erra e não acerta naquele dia. Ou acerta uma ou duas vezes, erra 100, 200. Isso é muito importante, porque é durante o descanso, o repouso, uma boa alimentação, proporcionando, né, aporte nutricional, aminoácidos essenciais para construir essa ponte, que são dendritos e axônios que vão se conectar, formando uma nova sinapse. Isso eu estou dando um exemplo de 2 neurônios. Isso acontece aos milhares, aos milhões, enquanto você está tentando fazer um educativo, né? Você está sinalizando milhões de comunicações que não são habituais, não são rotineiras, e durante o sono todas essas conexões vão começar a se formar. Quanto mais a gente repete isso nos nossos treinos, nos nossos aquecimentos, por isso que nos nossos aquecimentos também a gente sempre tenta trazer um ou outro elemento novo para vocês, para que vocês possam então sempre sinalizar essas novas conexões que estão dentro do conceito de plasticidade neuronal, né? Isso é algo que a gente perde com o tempo. A criança tem um cérebro muito plástico, ou seja, a capacidade do cérebro da criança fazer novas conexões sinápticas é muito maior do que o cérebro adulto. E o do cérebro adulto, ele também é mais plástico, ou seja, ele se molda e conecta, faz novas conexões mais do que do idoso. Só que isso também não só está relacionado a um processo de envelhecimento, mas também está relacionado a um processo de estímulo, de estimulação. Então, quanto mais você estimular, mais você mantém o seu cérebro plástico, com a capacidade de se moldar, com a capacidade de fazer novas conexões sinápticas. Então, isso é treinável, então é muito importante que nós adultos e também idosos façam esse tipo de desafio motor para que mantenham o seu cérebro mais jovem, mais plástico e mais capaz de aprender e de se proteger contra processos degenerativos, certo? Então esse treino é muitíssimo importante, galera. Bom, para a galera do treinamento presencial, nós vamos orientá-los presencialmente lá no treino, nós vamos demonstrar o educativo, dar algumas dicas, algumas informações e vocês vão executar ou tentar executar e tentar o máximo que você puder. Quanto mais você tentar, mais você vai melhorar. Lembra que eu estava falando durante o sono acontecem as novas conexões? Então, se você faz os educativos num dia e você faz eles novamente no outro dia, por exemplo, você percebe uma evolução. Poxa, ontem eu não estava conseguindo acertar esse educativo aqui. Hoje eu estou conseguindo muito melhor do que ontem. É porque você precisa de tempo para que essas conexões se formem, tá? E isso acontece principalmente durante a noite, por isso que o sono também é tão importante nesses processos de aprendizagem, tá bom? E por isso que o esporte, atividade física é tão importante também para quem estuda, para estudantes do ensino médio, para quem estuda para passar em concursos públicos. A atividade física é muito importante porque ela vai ajudar você a fixar, a aprender, melhora a memória, melhora a aprendizagem, melhora muita coisa que você pretende com os estudos, tá? Então, reservar 1 hora por dia aí para praticar exercícios físicos não é deixar de estudar 1 hora, é potencializar os ganhos dos seus estudos ao longo do dia, tá bom? Muito bem, então nós vamos orientá-los, vocês vão realizar e faremos um treino de fortalecimento específico, um treino que terá todos esses benefícios que eu citei anteriormente. Para a galera do treinamento à distância, nós vamos postar um vídeo com 25 educativos diferentes. E você pode também utilizar o vídeo do aquecimento, que já contém ali uns 10 a 12 educativos. Somando tudo isso, você vai ter mais de 35 educativos para realizar
dá mais de 40 minutos, 50 minutos de educativos. Tá bom, galera? Então, façam todos esses educativos, olhem lá no vídeo, dá pausa, faz o educativo, repete ali por 1 minuto, 1 minuto e meio, dá o play no vídeo, vê o próximo educativo e vai fazendo 1 a 1, vai tentando. E aquele que você tiver mais dificuldade, tente por mais tempo, tente por 2 minutos, por 3 minutos. É a melhor forma de você não ter mais dificuldade nesses educativos. Se você deixar de fazer, você não vai aprender. Se você fazer mesmo que errado, quanto mais você fazer mesmo que errado, você estará melhorando a coordenação e dali alguns dias ou algumas tentativas a mais você conseguirá fazer, tá? Nós temos muitos exemplos no nosso grupo de corrida de pessoas que não conseguiam fazer boa parte dos educativos e hoje fazem todos de olhos fechados, né? Com extrema coordenação, com extrema eficiência, todos esses exercícios, né? E então, assim, a gente vê, é nítido o avanço dos alunos cada vez que a gente dá esse treino, que a gente costuma dar esse treino 2 vezes por ano, cada vez que a gente faz, a gente percebe a evolução treino a treino, execução após execução desse treino que foca unicamente nos educativos, tá bom? Então, esse é o primeiro treino da semana. Vocês podem fazer então os educativos iniciais que a gente faz normalmente para aquecer, depois os educativos especiais, que são esses 25 que está inclusive linkado na sua planilha, tá? Dá para abrir o link que está na planilha, mas nós vamos postar no grupo do treinamento à distância também, tá? E terminar fazendo um bom alongamento e só esperar que no dia seguinte você vai ter dor muscular tardia, porque, como eu disse, é um treino de fortalecimento. Então, por exemplo, as panturrilhas costumam ficar bastante doloridas desse treino. Maravilha, galera? Beleza. Segundo treino da semana, uma rodagem zona 2, contemplando também outro aspecto do período de base, que não o fortalecimento, mas sim a melhora do condicionamento aeróbico. Então, vamos trabalhar bem o condicionamento aeróbico, uma corrida contínua, fazendo poucas pausas, né, para hidratação, por exemplo, procurar praticamente não parar na hidratação e aumentando gradativamente também o volume das suas rodagens. E o longão do final de semana, que é um longão também que vai aumentar volume para a maioria de vocês, tá? Para o pessoal que está no período de base está aumentando o volume, para o pessoal que está no polimento vai baixar volume, para o pessoal que está em período específico também está aumentando o volume, principalmente se sua prova é uma prova longa, tá bom? Se é uma prova curta, nós estaremos aumentando a intensidade do seu longão, tá? Mas para essas pessoas que vão fazer provas curtas nesse semestre, a maioria de vocês ainda estão em período de base, então período de ganho aeróbico, período de rodagem baixa intensidade, modelo polarizado de treinamentos, no qual a gente trabalha 80% dos treinos em baixa intensidade e alto volume, tá? Trabalhando volume no período de base. Depois, no período específico, nós migramos para o modelo piramidal de periodização de treinamento, no qual nós vamos começar a trabalhar mais especificamente o ritmo das provas. E se você está inscrito em provas curtas aí para o segundo semestre, 5 e 10 quilômetros, nós vamos focar bastante em velocidade de prova no modelo piramidal ali, quando entra não só os dois polos, né? Alta intensidade 80%, baixa intensidade 80% e 20% de alta intensidade. A gente vai ter intensidade intermediária, que é a intensidade de prova ali, e não mais esse modelo 80-20, né? 80% de baixo volume e 20% de 80% de baixa intensidade e 20% de alta intensidade. Nós vamos ter nós vamos ter um 60% de alto volume, uns 25% de volume, 60% de baixa intensidade, uns 25% de intensidade de prova, intensidade moderada, moderada forte e 15% de altíssima intensidade. Beleza? Esse é o modelo piramidal. Galera, então vou ficando por aqui, que eu já falei muita coisa para vocês, dei uma aula aqui de pós-graduação em corrida, treinamento, periodização e adaptações fisiológicas. Então tá bom por hoje, 30 minutos já de vídeo, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Um forte abraço, ótimos treinos, aproveite cada treino, que você será uma pessoa cada vez mais saudável em todos os sentidos. Valeu, galera, um forte abraço!